Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Bússola Divergente. E agora, chegando no auge do inverno, eu tenho um assunto muito sério para tratar com vocês. Eu vou dar o meu depoimento e a minha visão de uma pessoa que chegou aqui há quase um ano, mais ou menos, tem quase um ano que eu cheguei aqui. E eu já procurei quarto, diversos quartos, eu já procurei casa, eu já procurei apartamento, eu já passei por poucas e boas até encontrar o meu apartamento para morar, que inclusive eu tô indo para lá no final dessa semana, que é lá perto da Serra da Estrela. É um lugar um pouco mais longe, já está saindo daquele range de Lisboa, Coimbra e Porto, que é o que a maioria das pessoas procuram. E basicamente esse é um vídeo informativo e eu vou desmistificar algumas coisas que a galera fica falando por aí, tá? Então, deixa eu ver. Para começar, não fiz roteiro aqui não, mas para começar, esses apartamentos aí de 160, esses T2, T3, T4 de 160 euros, gente, isso daí naturalmente é um negócio que não existe. Realmente não existe. Se fosse assim tão fácil, os portugueses não ficavam até 25, 30 anos morando na casa dos pais, tá? Porque esse negócio dos portugueses demorarem para sair da casa dos pais não é só por uma questão cultural, não. É porque não é tão fácil você arrendar alguma coisa aqui, principalmente ganhando um ordenado mínimo, que é um ordenado mínimo baixo. É um dos ordenados mínimos mais baixos de toda a União Europeia. Então não é tão fácil nem para um português morar de forma independente, ter sua vida independente, morar sozinho, alugar alguma coisa. Então não é um negócio tão simples não. Uma coisa é você alugar um quarto, outra coisa é você alugar um apartamento. E para você, brasileirinho que está me assistindo, saiba, vai ser mais difícil ainda, tá? Já é difícil para os portugueses, porque tem muitas coisas aqui. Tem a questão da lei do despejo e etc, que isso acaba até dificultando um pouco mais, aumentando os critérios estabelecidos pelos proprietários para alugar os apartamentos. Tem muitas variáveis aí que a galera não fala. O negócio não é tão fácil assim. Não é impossível não. Dá para alugar, obviamente dá para alugar. Mas eu vou falar para você que está chegando agora. Para você que está vindo aqui para Portugal, você não conhece ninguém. Tem gente que conhece? Gente, tem, obviamente. Eu estou falando para quem não conhece ninguém. Você tá vindo para cá, porra, vou meter as caras, estou indo lá para Portugal, vou ganhar a vida e vamos lá. Não conheço ninguém, vou desenrolar tudo por lá. Vai ser mais difícil se você não conhece ninguém. Para você alugar uma coisa aqui, não basta simplesmente você entrar no Idealista, escolher o seu apartamento e ligar para o proprietário. Isso é o mínimo que você vai fazer, obviamente. Mas esse mínimo nem sempre é o bastante. Só de você estar aqui na condição de imigrante, você vai estar sendo visto como um imigrante, tá? Você vai ser visto como uma pessoa que não passa tanta segurança para o proprietário. Primeiro, porque você é brasileiro, tá? E o brasileiro tem sim uma imagem aqui. Tem a imagem da pessoa que só quer festa, da pessoa que não quer muito trabalhar, de quem dá sempre aquele jeitinho. Gente, é a realidade, cara. É o país do futebol. É o país da corrupção, pô. É o Lula, é o mensalão, é o petrolão. Você tá querendo o quê? A imagem do Brasil é mais ou menos essa. Entendeu? É mais ou menos essa. De fazer o quê? É desse jeito que as coisas funcionam. Eu já cansei de mandar mensagem para as pessoas e na hora de fazer uma ligação, as pessoas já mudarem completamente o papo. Porque uma coisa é enquanto eu estou escrevendo, tá? Todos os meus sobrenomes são portugueses. E o meu primeiro nome é italiano. O resto é tudo português, todos os outros sobrenomes. Uma coisa é na hora que eu estou escrevendo. E sou branco também. Que faz a diferença também. Tá? Se você é branco, se você é preto, tem diferença sim. Por mais que as pessoas não falem ou que omitam isso, mas sim, tem diferença na hora de você alugar alguma coisa. O jeito que você fala, o seu sotaque, tudo isso influencia. E essa que é a realidade que muita gente não quer falar. Tem muita gente que não quer falar sobre isso, tá? Mas isso acontece, cara.
Isso acontece. Então eu já cansei de mandar mensagem e ter uma conversa com o proprietário e na hora de ligar e ele ver que eu sou brasileiro, que o meu sotaque é de brasileiro, a conversa mudar completamente. Ou então simplesmente desligar. A ligação caiu e não atende mais. Então isso é a coisa mais normal, mais comum do mundo, cara. Isso acontece pra caramba. É igual eu tava falando, se pro português já é difícil sair de casa e morar sozinho, pra quem é brasileiro, pra quem é estrangeiro, torna-se mais difícil ainda. Uma coisa é um inglês vir pra cá e alugar alguma coisa. Tá? Tanto que eles estão comprando aí Portugal inteiro. Né? Uma coisa é um inglês vir pra cá e alugar alguma coisa. Outra coisa é você, brasileirinho, latino-americano. Não é só latino, não, é latino-americano. Né? E tentar alugar alguma coisa. Fica um pouco mais difícil, cara. Então, não sei, talvez esse vídeo fique um pouco longo, mas é só para vocês saberem que existe essa barreira de entrada. Não é só chegar, ligar para a pessoa, porra, vi aí sei lá, tem um T3 aí, 200 euros. Você já viu as fotos do negócio? Já viu a classificação energética? Isso daí já começa a aumentar o preço. Está mobiliado? Não está mobiliado? Já começa a aumentar o preço. Coloca isso no seu custo também. Então, sim, você vai conseguir encontrar coisas baratas aqui. Pô, dá para alugar um apartamento por uns 350 euros? Dá sim, até uma casa. Dá para você morar numa vila, pagando esse valor. Dá para você morar numa aldeia, pagando esse valor. Só que aí é aquela coisa. Você tem transporte próprio? Porque aqui o transporte público funciona até determinado limite. O transporte público, pelo menos a rede de ônibus, de autocarro no Brasil, funciona muito melhor do que aqui em Portugal. Tem mais ramificações, entendeu? Tem mais ramificações e tem mais horários. Então, morar numa cidade pequena é uma coisa, morar numa aldeia é outra. Tem lugar que domingo não passa ônibus. E você que vem para cá, mero camponês, que vai trabalhar de peão, que vai trabalhar de empregado de mesa, igual eu cheguei a trabalhar aqui também, que vai trabalhar na obra, que vai trabalhar em fábrica, muitas vezes com turno rotativo, com esse tipo de coisa, na maior parte dos casos você não vai conseguir pagar esse aluguel barato que está sendo mostrado na internet. Primeiro, porque você vem para cá sem transporte próprio. Como é que você vai chegar no seu trabalho? Como é que você vai voltar para casa? Às vezes o ônibus, que chama de autocarro aqui, vai acabar às 7 horas da noite. E aí, você vai fazer como para voltar? Vai voltar de Uber? Aí você vai lá, paga 20, 30 euros no Uber, dependendo do horário que você está voltando e da distância, e já foi todo o seu dia de trabalho você gastou para voltar no Uber. Porque também vai ganhar quanto aqui? 30, 35 euros por dia. É mais ou menos o que se paga, cara. Então, e é mais ou menos o que o próprio português ganha aqui. O povo português, a maior parte do povo português, arrisco dizer até uns 70% da população portuguesa nativa aqui da região, ganha um salário mínimo, com os descontos. Então, Porra, deixa eu ver mais aqui outra coisa. Isso daqui é só para desmistificar um pouco o assunto. Não significa que você não vai ter lugar para morar. Você vai ter lugar para morar sim, mas você vai gastar a maior parte da sua renda. Se você for viver de salário mínimo, de ordenado mínimo, você vai gastar a maior parte da sua renda pagando aluguel. E você não vai conseguir ficar juntando dinheiro aqui, de forma tão simples assim. Tá? Se você é uma pessoa que no Brasil já ganha mais de um salário mínimo, tem uma boa organização financeira, sabe investir nas coisas certas, consegue poupar dinheiro, sim, você tem o perfil que vai conseguir juntar um pouco mais de dinheiro aqui. Mas eu tô falando aqui, tô dando uma geral só para desmistificar e falar um pouco sobre esse assunto que normalmente as pessoas não querem falar tanto, porque nem todo mundo quer ouvir a verdade. A verdade não se vende muito bem. Essa que é a realidade. A verdade não se vende muito bem. Tá? Então, uma coisa que vai facilitar para você ter um aluguel mais barato, o que, que é? Ter uma network em Portugal. Porque aqui, ainda mais se você estiver alugando diretamente com o proprietário, a sua palavra vale muita coisa. Quem te indica vale muita coisa. As pessoas aqui alugam muito por indicação. Ah, fulano de tal
ciclano, não sei o quê, conheço ele, pô, ponta firme, esse daí paga direitinho, pode alugar. Não, é brasileiro, mas ele paga direitinho sim, pode acreditar, tá? Então existe isso. Então as suas chances de conseguir um aluguel mais barato aumentam muito quando você já tem amizades no local. Então é quando você já está há um tempo no local. Você não chega já e senta na janela. Essa que é a parada. Você não chega e senta na janela. Você chega, você vai gastar praticamente todo o seu dinheiro pagando aluguel e comendo. Se for viver de ordenado mínimo, que é a maioria das pessoas é assim que vive, tá? Então é assim que funciona. Ah, pô, consegui aqui um T0, pô, 350 euros por mês, um T0 em Coimbra. Aí você vai ver, o negócio tem 17 metros quadrados, você tá vindo com a sua família para cá. Você vai conseguir botar aí sua mulher e 2 filhos em 17 metros quadrados? Que mundo que você vive? Porra, pelo amor de Deus, cara. Então, gente, eu vou falar, eu sei que cada um tem as suas necessidades, todo mundo sabe aonde o próprio calo aperta, tá? E uma coisa eu sei também, quando a gente está passando muita dificuldade, quando a gente está tendo uma vida muito difícil, qualquer luz no fim do túnel já é a nossa salvação. Mas às vezes essa luz no fim do túnel pode ser um trem que está vindo, tá? E não a luz da libertação, da salvação. Então vale a pena avaliar muito bem as coisas. Não estou falando para vocês deixarem de vir para cá, não. Pô, Portugal é um país muito legal, tem uma cultura interessante. Não estou te desestimulando para vir. Eu estou falando, venha para cá consciente. Venha consciente. Se você vê uma coisa muito barata, desconfie. É aquele ditado que nós temos no Brasil, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Que porra é essa? Aqui também tem um monte de malandro, aqui tem um monte de gente que tá querendo tirar vantagem. Porra, você acha? Isso daqui não é outro mundo, não, cara. Não é outro mundo. Então aqui tem pilantra também, aqui tem gente querendo se aproveitar de pessoas em situações frágeis. E quando a pessoa chega aqui, quando chega na condição de imigrante, a pessoa chega fragilizada, a pessoa chega assustada, a pessoa chega com medo, a pessoa fica ansiosa, a pessoa não está raciocinando muito bem, entendeu? E as pessoas tentam se aproveitar. Então, meu amigo, eu estou dizendo para você, não fique acreditando em milagre, porque isso não existe. Aliás, eu até acredito que existem milagres, tá? E existem exceções à regra também. Vai ter aquele sujeito, aquele case de sucesso, que vai chegar aqui, vai conseguir resolver tudo, vai pagar 200 euros aí num apartamento. Mas esse cara não é a regra. Esse cara é a exceção. Então você vai se orientar pela exceção ou você vai se orientar pela regra? Esse que é o ponto que eu estou falando. Esse daqui é um vídeo para tentar conscientizar um pouco você que está planejando vir para cá. Tá? Então se você não tem uma boa networking aqui, se você não tem amigos que vão colocar a mão no fogo por você para você conseguir alugar alguma coisa, se você não tem meio de transporte próprio, se você vai depender de meio de transporte público, se você ainda vem com mais gente, se você não está disposto a apenas viver num quarto por um bom tempo, você vai pagar um aluguel um pouco mais caro. Você não vai conseguir o seu T3 de 160 euros, tá? É fora da realidade de muita gente. Não é porque existe que você vai conseguir. Porque aqui em Coimbra, por exemplo, qualquer coisinha que você for alugar aqui, no mínimo você vai pagar uns 450 euros. Aqui na cidade de Coimbra. Tem as vilas em volta que cobram um pouco menos do que isso, mas aí tem todas as limitações que eu falei anteriormente. Tá? Qualquer coisa, volta o vídeo e assiste de novo. Então, e entra a questão também que você é um brasileiro. Então, tem grandes chances de você pagar mais calções. As exigências do proprietário vão aumentar. O proprietário fica mais exigente. E ele tem as razões dele para fazer isso. Eu não estou aqui também para ficar julgando os outros. Mas uma coisa é certa. O estigma do brasileiro existe. Existe preconceito. Tá? E o proprietário também
quer se resguardar. Ele tem medo de acontecer o que o pessoal fala que acontece. Ele tem medo de ter uma pessoa que não paga o aluguel direito. Então o que ele faz? 3, 4 calções, 2 fiadores, mais o primeiro e último aluguel. Quando você vai ver, para você entrar num lugar que às vezes nem contrato tem, você já está pagando 6, 7 meses adiantado. Aí você está vindo com todo esse dinheiro para pagar 6, 7 meses de aluguel? Então, é um vídeo de conscientização. Venham conscientes. Não venham acreditando no mundo de Harry Potter, não. Não é assim. Não é desse jeito. Vem pra cá, vem sim, cara. Vem sim, mas vem consciente. Saiba que assim que você chega, provavelmente você vai pagar mais caro. E você vai ter a possibilidade de conseguir algo melhor depois de você estabelecer relações com a população local, depois de você fazer amizade com pessoas que têm influência aqui. Tá bom? É isso que eu tô querendo dizer. Então você não vai chegar aqui e sentar na janela. Tá? Beleza? Então, isso daqui que eu tô falando, gente, eu tô fazendo uma generalização aqui e tô falando para a população que é a maioria dos casos que vem para cá com dinheiro contado, que vem na esperança de realmente conseguir o que tem muito youtuber aí falando. Dá para conseguir uma coisa ou outra sim. É claro que um T3 de 160 euros também é sacanagem, né? Mas dá para você conseguir um aluguel por um preço justo sim. Mas no início, quando você chegar aqui, a vida não vai ser tão justa com você, tá bom? O mundo não é justo, as pessoas estão sempre querendo tirar uma vantagem. E você que chega aqui fragilizado, você brasileirinho, imigrante, muitas vezes vai ser o alvo disso. Porque, cara, no desespero as pessoas entregam tudo. No desespero as pessoas pagam, tá? No desespero as pessoas pagam valores abusivos para conseguir morar, para não morar na rua. Às vezes alugam um Airbnb, um hostel, o tempo tá acabando, o tempo tá contra você. Isso acontece, cara. O relógio está contando, o tempo está acabando, o que eu vou fazer? Toma todo o meu dinheiro, pegue meu dinheiro, pegue meu dinheiro. É assim, cara. Tá bem? Então, não dá para esgotar esse tema aqui em um vídeo só. E eu sei que esse vídeo já ficou um pouquinho mais longo também, mas eu posso falar mais sobre isso depois. E eu espero que eu tenha conseguido acrescentar alguma coisa na sua vida nesse momento. E mostrar que as coisas não são bem como estão falando. Tá bem? Então sigam o canal Bússola Divergente aqui no YouTube, se inscrevam, entrem no meu Instagram, caso queiram conversar comigo, entrem no meu Instagram, @Bússola Divergente. E podem fazer perguntas por lá para mim, e podem perguntar aqui no YouTube também. E para impulsionar esse vídeo, gente, clica aí no gostei, para esse vídeo ser impulsionado, para mais pessoas furarem essa bolha aí, entendeu? Para a gente levantar um pouco esse véu da ilusão e mostrar a realidade. Tá bem, pessoal? Um abraço aí a todos.